para podermos falar. Eu vou retirar a máscara um bocadinho. Ora, cá estamos uma vez mais, aqui reunidos na casa do Domingos da Rocha. Já não é a primeira vez e a todos queremos saudar, a começar por este princípio, desejar um bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora e o lugar. É uma conversa que vamos ter aqui a dois e certamente o nosso amigo Domingos é que é a pessoa indicada para nos dar a informação sobre um pouco da sua vida. Eu gostava, que já não é a primeira vez que me tocas no assunto, a tua vida de escola, quando eras pequeno, eu sei que tu te lembras perfeitamente de tudo isto. Sim, também dou bom dia, boa tarde ou boa noite e vou-me apresentar como gosto de me apresentar, sempre a saber com quem é ou com quem é que estão a ouvir. Eu sou Domingos da Rocha Toste, sou natural da Fonte Bastardo, nasci aqui e aqui vivo, nesta freguesia. Nasci em 1939, sou casado, tenho uma filha, mas não tenho netos. Sou católico, cristão, sou batizado, crismado, casado, tenho todos os sacramentos. Isto é apenas para dizer mais ou menos aquilo que são, para terem uma ideia de quem sou. Falar da escola. Eu lembro-me de coisas quando tinha 3 anos ou quando tinha 4, muito poucas coisas. Mas lembro-me bem do primeiro dia que fui para a escola. Fui para a escola com 7 anos, feitos em abril, e entrei para a escola em outubro, à frente. No meu tempo de escola, não sentava, não era em setembro, era em outubro, 7, 8 de outubro, é que a gente ia, que a escola abria. Não sou um profissional para falar, vou ter palavras que são bem ditas, mas é o português, é o meu português. Posso até dizer o português da nossa terceira, da maneira que a gente fala, não tem palavras coloridas, volto a dizer, não tem estudo, apenas deu o exame da 4ª classe. E vou explicar porque que o dei. Por isso, não sou uma pessoa de muitas entrevistas, mas também sei falar. Pode não ser o português correto como eu estou a dizer, mas sei falar. Mas é a tua maneira. À minha maneira e à maneira de todos. Todos nós temos a nossa maneira de falar. E as palavras antigas, as palavras mais malditas, muitas vezes têm a sua graça. Porque são aquelas palavras que se dizia mais antigamente. Antigamente dizia-se palavras que já hoje não se diz. A cultura é outra, a escola é outra, mas as minhas palavras ainda são as mesmas. São as palavras de 39. São antigas. Já fui reconhecendo algumas, fui aprendendo, fui educando mais a minha cultura também, devagarinho, lendo pouco, escrevendo pouco. Ora bem, então eu fui para a escola, com 7 anos, lembro-me de ir para a escola, eu morava na Caná de Rogel, para quem conhece a Caná de Rogel, e vim para a escola, para a Caná de Biscoito, a escola da Caná de Rogel. Que hoje se chamam Rua do Biscoito e Rua do Rogel. Rua do Rogel, mas eu ainda conheço aquilo por Canadas, ainda não perdi bem a Canada. Está certo, sim. Mas é Rua do Rogel de Rua do Biscoito. E então, como a escola ficava da Rua de Rogel, ou da Caná de Rogel, para a escola era mais ou menos em 1 quilómetro. E os meus pais, e como eu tinha uns tios na Caná de Biscoito que ficava aí a 100 metros ou a 100 e tal metros da escola, diziam que devia vir para a escola, porque já com 7 anos eu usava uns óculos. Eu nasci com 80% a 90% só de visão, faltava-me 10%. E a minha infelicidade maior não era a visão, era durante o dia o sol, a claridade do sol, embaciava-me as vistas que eu tinha que estar. Quando era à noite via pouco ou quase nada, via pouco. Embora aprendi a ler, fui de noite à luz de petróleo. Há uma luz de petróleo que não havia eletricidade na altura. Isto para dizer que vinha para cima, para ser mais perto, para não andar muito para baixo e para cima.
Eu fui criado como um coitadinho, como um pequeno coitadinho, ele vê menos, ele vê pouco. As pessoas consideravam-te como se tivesses uma grande deficiência, não era isso? Uma grande deficiência, era isso mesmo. E isso dificultou muito a minha vida. Isso foi muito na minha vida. Por causa dessas coisas. As pessoas também não estavam educadas na altura a ver uma pessoa com os óculos na cara. Não. E ainda estavam, porque muitas vezes perguntavam porque é que tinham os óculos. Ninguém tinha óculos, então uma criança de maneira nenhuma. E perguntava porque é que, e dizia, eu tenho óculos porque na vez de noite, que de dia via bem. À noite, volto a dizer, a luz do sol fazia uma menina de olho grande. E enquanto ela não vinha só ser normal, eu não via, porque de manhã via bem. Podia-me levantar de manhã, de noite, podia ir até à cidade, que via, mas ao logo cair da noite, não. Era uma deficiência que eu tinha e que tive que ver com ela. E então as pessoas, como vi, enquanto estive na escola, não havia rapaz muito saber se havia bem, se não havia, porque havia tudo o que eu fazia. Brincava como nós brincava, estudava como eu estudava, era tudo a mesma coisa. Só aquela noite é que descobri que a gente não havia à noite. Mas depois daquela força, daquele sol embaciar as vistas, ficava a ver. Isto para dar uma explicação de quem eu era. Mas eu queria dizer, fui para a escola com 7 anos. Entrei para a escola em mais 11, éramos 11, 10 e eu éramos 11 rapazes que entramos para a primeira classe. Entramos todos para a primeira classe, o que é que eu levava para a escola? Saí de casa da minha avó, que dizia que era a minha avó, casada com o meu avô, que nem conhecia avô nem avó nenhuma. E os meus tios, tinha lá 3 tios, uma tia, e estava em casa deles, ia para a escola e eles deram comprar-me uma pedra que talvez custasse um escudo. Antigamente era assim, não eram os tablets que hoje se usam. Não. Era uma pedra e um lápis de pedra. Um lápis de pedra. E o que eu levava debaixo na mão, debaixo do braço, era isto, mais nada. Entrei para a escola, entrei mais os 11 rapazes que eu disse, para a primeira classe, tínhamos as carteiras, que havia só um professor. E o professor dava escola às classes todas, à primeira, à segunda, à terceira e à quarta. Não havia auxiliares nenhum. O professor é que barria às vezes a escola. Não havia ninguém que barrasse a escola senão o professor. E a gente entramos, que havia de ter na escola mais ou menos uns 40 a 50 rapazes. Porque a escola não era mista. A escola era pegadas as duas escolas, as raparigas para um lado e os rapazes para o outro. A gente brincava no nosso pátio e as raparigas no seu pátio. E o professor era tão ruim que havia aquele rapaz que fosse para o pátio das raparigas. O professor dava pancadas na gente que não há burro nenhum que leve tanta pancada que a gente levante naquele tempo. Ele era um homem forte e a gente era umas crianças. Ele tanto dava pancadas com a régua, porrado fora, que mandava com um ponteiro para a cabeça abaixo, mandava bolachas na cara da gente e a gente tinha uns pais que se a gente dissesse, o professor bateu-me, sabem o que é que ele respondia ao pai? É para vocês irmos ser. A gente não tinha defesas. A gente não tinha. Os nossos pais não defendiam a gente. O professor fazia da gente o que queria, porque ele era um homem, a gente era uma criança, ele pegava para a mão da gente, dava as pancadas que queria. Se a gente não fizesse aquilo que ele queria, até às vezes quando a gente se mexia na carteira, ele dava. E aplicavam-lhe castigos também. E os castigos era a pancadaria, não havia castigos, era pancadas. E eu ainda me lembro, isto foi no tempo do tio António, que eu digo tio António, que era o Salazar. Ainda me lembro da gente se preguejava, se algum rapaz preguejava, não era um palavrão, o palavrão era só a dizer estupor. Isso dava direito ao professor saber que o rapaz preguejou, acusava, porque o rapaz acusava uns aos outros, e a gente deixámos a lavar. Eu nunca lavei. Não era bom com os outros, mas nunca fui. Nunca fui de praguejar muito, e hoje não sou. Nem sou de ser muitos palavrões, também não sou. A gente bastava praguejar, o professor obrigava a gente a lavar a língua com sabão e com soco. E ele estava ao pé da gente, e a gente estava a língua de fora e tínhamos que botar sabão na ponta da língua
e com o soco esfregámos a língua. Isto para evitar dizer palavrão. Para evitar dizer palavras que a gente não devia dizer. É o que muita gente precisava hoje. Mas isto era no tempo de Salazar. A gente entrava para a escola, a gente rezava. Para onde Salazar a gente rezava. Rezava todos em pé, rezávamos, eu acho que era um Pai Nosso com Ave Maria e mais qualquer coisa, e depois é que se sentava na escola. Entramos para a escola, e queria dizer, a gente entrava para a escola, havia ter 40 a 50 rapazes, não havia um calçado. Era tudo descalço. Descalço. Todos os rapazes eram descalços. As raparigas ainda usavam umas chinelos e galochas. Que andavam de galochas, umas sapatilhas que tinham, mas eram raparigas, os rapazes eram tudo descalço. E com coisa na cabeça, uma barreta, uma coisa qualquer na cabeça. Ora bem, temos na primeira classe, o que é que a gente fazia na primeira classe? Era com uns risquinhos na pedra, umas bolinhas. O professor depois fazia uns números, a gente ia aprender a fazer um número e estamos ali a fazer. O primeiro ano da primeira classe nunca levamos muitos cepoavos, não me lembro. Mas depois de passar para a segunda classe, que já se principiou a aprender a tabuada e números e coisas, aí principiou a pancadaria. Mas era pancadas mesmo. Vocês já viram naquele tempo um estradinho que havia, a gente dizia que era o estradinho, que era um guamazote que a escola que tinha os quadros, e a gente embaixo naquele estradinho, encostava aquele estradinho para fora, 10 ou 15 rapazes ou 20, assim era aquele estradinho cheio. E o professor com a régua na mão, a perguntar a tabuada, isso já estava na segunda classe, e na terceira, e a gente, que aquilo que ele perguntasse qual era o número, a gente não respondesse, já sabia que aquilo que era um bolo. A gente estava ali a tremer, sem saber, a gente mesmo sabendo que estávamos tanto atarantados e com tanto medo da régua e do professor, que a gente às vezes sabia. Enganava-se mesmo sem querer. Mesmo sem querer a gente se enganava. A gente veio alguns bolos, mas isso aí bem atabuado. Eu ainda hoje sei atabuada de cor. É o que muitos novos agora não sabem. Agora é os tablets e os telemóveis é que fazem isso tudo. É isso, mas nesse tempo não havia nada disso. A gente tinha que estudar a tabuada toda, na segunda classe temos que saber a tabuada e aprender a fazer contas. E daí, a primeira sensação que tive na minha vida foi na escola. E sabe como foi? Não havia notas, o professor não dava notas, não ia notas para casa. A gente tivemos o primeiro ano na primeira classe e depois adiante fomos outra vez para a escola. E sentámos ali nas carteiras, nas nossas carteiras que a gente tinha no primeiro ano da primeira classe, e o professor começou a chamar os rapazes, um por um, para a outra carteira que havia. A primeira classe eram umas carteiras, era uma fiada de carteiras, segunda, terceira e quarta. 4 fiadas de carteira. A primeira carteira era a primeira classe, encostada à cantina. Para quem conheceu a escola de fundo bastante, a gente dizia à cantina. E a quarta classe era a última, encostada ao caminho, via-se o caminho. Ora bem, o professor começa a chamar os rapazes. Fulano tal para ali, fulano tal para ali, fulano para ali, fulano para lá. E eu estava ali, à espera também de chegar à minha vez para ir. Mas fui andando, começou a ter só 4. E vai mais um, ficou só 3. E eu disse, ficou só 2. Bom, ficou só 1. Eu não fui, fiquei sozinho. E quando eu fiquei sozinho, o professor disse aos dois assim, olha, vocês passaram todos para a segunda classe. Menos tu. Menos eu. É que decepção, não é? E passei uma decepção que ainda hoje ainda chorei. Ainda chorei, mas tive tanta pena de ver os meus colegas todos nas carteiras da segunda classe e ainda sozinho ali, fiquei ali sozinho, uma criança sem amparo nenhum, nem de pai nem de mãe, que eu era uma criança com 8 anos. E uma criança com 8 anos naquele tempo é como uma criança de 2 anos hoje. É. Uma criança de 2 anos hoje. Fiquei ali desamparado. Os rapazes que estavam na outra carteira, até alguns faziam fios, diziam assim com os dois, que diziam, não passaste. E aquela ali, não chorei, volto a dizer. Como é que eles faziam? Era assim com os dois. Fios. Aquelas fias como se fazia antigamente. Antigamente, tem um que me desafiava e olhar para ele,
Talvez a lágrima me caísse, não sei, não me lembro, mas chorar sei que não chorei. Foi a primeira decepção da minha vida, de pessoa, de ser humano, foi na primeira classe, na passada da primeira para a segunda. Mas tu depois conseguiste recuperar. Depois fiquei com os rapazes que entraram daquele ano, que entraram também 10 ou 11 ou 12, não me lembro bem já quantos foram, fiquei com eles na primeira classe e mais eles. Eu tinha mais um ano e eles tive ali mais eles. Quando foi no outro ano a seguir, passámos para a segunda classe, não foram todos, eu acho que foram quase todos, passámos para a segunda classe. Mas vocês não querem ver que eu apanhei os meus colegas todos que nenhum passou para a terceira classe. Fui apanhá-los todos da segunda classe. E ainda lhes digo mais, para acabar a conversa, para não muito longe, é que quando acabamos a escola, todos, o único rapaz que deu o exame da quarta classe fui eu. Aí está como as coisas são. Como deixaram atrás, como os últimos são os primeiros são os últimos, como se costuma dizer. O único rapaz que deu o exame da quarta classe fui eu. O que ficou na primeira classe de 2 anos foi o que deu o exame da quarta classe. Eu era o mais inteligente de todos, mas era o mais tontinho. Bastava ter uns óculos na cara para nadar muitas carreiras, era tontinho, sempre atrás dos outros. Porque estava avisado que eu não podia brincar para não partir os óculos, porque os óculos naquele tempo custava dinheiro e tinha que ir para a cidade quando tinha uma lente partida e doar. Era um problema, foi um problema para mim. Mas tive a felicidade. A vida de escola antigamente era muito complicada. Era terrível, era terrível, era terrível. Eu também terrível. passei algumas coisas dentro deste género, talvez nem tanto, mas sei que hoje a escola vê-se de uma forma totalmente diferente. E ainda bem que é assim, os alunos aprendem bem e não há violência na escola como havia antigamente com a gente. Também sou desse tempo, também levei bolos. Puxa, e bolachas na cara e pontei para a cabeça abaixo. Eu lembro-me de um professor dar tanta pancada no rapaz que ele teve, nasci 4 ou 5 dias em casa e os pais esfregavam com o vinhaque das manchas que o professor lhe deu, dava-lhe com os pés, dava-lhe com tudo, e os pais não diziam nada, não faziam nada. Não tinha professor, o professor de meio tempo, era o professor e o padre, é que mandava na freguesia. O professor de Sérgio tinha um respeito ao professor e a um padre, até beijámos a mão ao padre, mas eu também gostava de falar deles, também tem muito para dizer se me quiserem ouvir. Falaremos nisso noutra ocasião. Agora vamos ficar assim pela escola e saber de Fontelipa que acabaste por acompanhar os colegas todos que passaram por mim, do que tu, e acabaste por dar o exame da quarta classe. E eles de 12 rapazes, foi um que deu, fui eu. Naquele tempo, para ter o exame da quarta classe não era muito fácil. Tinha que ser mesmo inteligente. A gente fazia contas, tinha que saber tabuada, a gente fazia problemas, tinham contas, 3 e 4 contas, umas diminuir, outras de somar, outras de multiplicar. Aquelas contas, e a gente tinha que nadar, não era o resultado na pedra, era as contas que tinham que estar todas feitas. E fazíamos reduções de litros para metros, e com os Josés, que já não sei fazer aquilo como é, e com as vírgulas, e estava para frente, e outra vez para trás, e tinha que saber isso tudo muito bem. A gente, era uma matemática terrível. Era uma matemática terrível. Sou desse tempo também. E a gente fazia contas, fazia problemas, 2 e 3 contas, e com os resultados todos, e eu era muito atinado e escrevia sem erros. Quem tinha dado o exame da quarta classe não podia ter um erro na coisa. E tínhamos um bocadinho de história, geografia, matemática, geometria e ciências. 4 livros na quarta classe que a gente levava para casa para estudar. Porque naquele tempo o professor não queria, nem mandava ninguém, nem queria que ninguém ensinasse a gente em casa, senão o professor que ensinava a gente. Hoje mando-me trabalhos para casa, eu gosto de dizer, fico todo admirado. Eu aprendi estes livros todos e estava em casa numa luz de petróleo, como dizia há pouco, era uma luz de petróleo que estava ao pé de mim, ia estudando aqui, ia estudando aqueles livros, a geografia, a história, os reis, sabia os reis todos, os nomes deles, o que é que eles eram, o que é que eles fizeram, as dinastias, todas, que penso que eram 4, já não me lembro, mas penso que eram 4, sabia os reis todos, o que é que eles faziam e o que eles faziam.
A ciência é a mesma coisa, um bocadinho do corpo humano, a geometria, que era aquelas coisas de triângulos, Geografia também. e era a matemática e era a geografia, que a gente aprendia os rios. Todos de Portugal. Todos os rios de Portugal, onde é que ele principiava, onde é que ele ia desalguar, onde é que ele ia, qual era a montanha, qual era a serra mais alta. A gente sabia aquilo tudo pelo ar, aqueles mapas, aquele mapa de Portugal que fica situado ao norte e ao oriente e ao sul e o sudeste da Península Ibérica. Eu ainda me lembro destas coisas, agora já estou esquecido, já não me importa saber. De qualquer forma. Mas é que o que eu queria dizer com isso, Sim. para se ter o exame da quarta classe tinha que ser inteligente, Isso, expressão perceber. nada, tinha que saber tudo, fazer contas e tabuadas e tudo na ponta da língua. Por isso, dei exame. Porque é que eu fiquei na primeira classe? 2 anos, Olhando, ainda hoje não sei porquê. pois é a questão. Foi a primeira terem visto, decepção da minha vida. e terem tive muitas. percebido que. Bastava ter uns olhos olhos. na cara e era mais tontinho que os outros, mas era mais inteligente que os outros. E digo que era mais inteligente porque eu acabei os outros na dele. E tenho que ser obrigado, mesmo quem não queira dizer, tenho que ser obrigado a dizer que era mais inteligente, porque dei o exame da quarta classe e eu já dei o exame da quarta classe. E assim foi a minha vida na escola. Na escola foi isto que eu passei na escola. Mas eu, antes de ir para a escola, a gente gostava de brincar. Mas e com 8, 9 anos, eles nem quiseram, meu pai, minha mãe, mais meu pai, para casa de mestiços, para eu estar perto da escola, para não ficar muito longe da escola. Sabe o que é que os mestiços me fizeram? Vocês conhecem o caminho que vem do Pixeleiro, que vai para a São Sebastião? Eu, antes de ir para a escola e subia a serra toda, talvez com 9 anos, devia talvez uns 8, 9 anos, 9 anos tinha, e levava uma latinha de canada e meia, e eles mandavam morder uma vaca lá acima e dar a borda a 7 reis que tinha lá naquele direito. Era mais ou menos, eu subia esta serra toda até mais ou menos ao caminho que atravessa lá, e no direito. E eu ia meio, mas eu tinha que levantava-me cedo, Antes da hora da escola, subia esta serra toda, ficava lá em cima no direito. Eu lembro-me de olhar para trás e via bem as casas. Via bem aquelas casas. E enquanto eu olhava para trás e via as casas, eu estava contente, não tinha muito medo. Mas quando chegava àquele direito que encobria as casas, eu tinha medo. E não havia ninguém. Era uma criança com 9 anos, via-me sozinho, não via as casas, via que estava muito longe das casas e lá ia, mas eu tinha que ir. E quando eu vinha a vaquinha, pegava na latinha que estava atrás, pegava numa pedra que nem sequer um maço tinha para dar a borda às tais vacas que tinha lá, vacas dongueixas. Antigamente era assim. Era com uma pedra de estacas de pau. A terra era mole, não era como a dura que trouxe não montar. Mas era uma pedra de estacas de pau e com 9 anos fazia isto. E depois quando pegava, que acabava, pegava naquela latinha, corria e corria sempre para esses papas a serra abaixo. E para cima não corria, mas andava com uma peça, porque uma criança podia andar, não me cansava muito. E eu ia até para ver se conseguia chegar à escola mais 5 minutos para brincar. 5 minutos com os meus colegas que já estavam na escola. E quando passava das vacas, dessa serra para baixo, passava para a escola, eu já estava a brincar. E eu tinha que chegar a casa, tinha que lavar as mãos, tinha que mear as sopas de leite, mear as pinhas de leite, comia aquilo sempre a comer, não sei se mastiava, se não, mas aquilo era nos tempos. E pegava na pedra, pegava em qualquer coisa e ia para a escola a correr e ainda às vezes apanhava 5 minutos na escola para brincar com eles. Era o meu tempo de brincar e eu brinquei no meu tempo. Pois. A vida era difícil. A vida era difícil. Eu era um rapaz a sair da escola, eu ia achar ao lado de uma vaca forte ali, e eu com a cordinha preso num guardo e à vontade, e eles assachavam muito sachador, e às vezes a terra era meio empenhada, a vaca tinha que vir mais encostada ao rei de cima e ainda tinha força e cheguei a levar com muito rolo para puxar lá para cima. Vocês já viram o que é uma criança com 9, 10 anos a fazer isto? E se pegar-me ao colo e sentar-me em cima de um cavalo, peguei o cavalo de cima para andar no sachador?
Porquê é que as crianças clamam hoje? E ninguém teve a culpa, vocês que me estão ouvindo tiveram a culpa de ter nascido naquele tempo, mas eu nasci naquele tempo e vivi naquele tempo. Mas esta foi uma das decepções que eu tive na minha vida, mas eu tive mais. Mas agora vou ficar por aqui. Bom, foi um pequeno desabafo sobre a tua vida de escola, de rapaz pequeno. Vamos ter mais depois uma conversa, mas para não demorar mais às pessoas e cansá-las, será noutra ocasião que depois havemos de falar. Sim. Ok? Sim, senhor. Esperamos que tenham gostado desta pequena reportagem sobre a vida do Domingos Pois. em tempos de escola e que, se alguma coisa não for de vosso agrado, Pois, só talvez pedem não foi, desculpas. peço desculpa, talvez me quis comover aqui um bocadinho, porque isto faz comover qualquer uma criança. Eu nunca entendi naquele tempo, mas hoje é que entendo porque é que passei isto. A vida na altura era muito complicada. E ficamos assim. E hoje os novos têm praticamente tudo à mão, mas também complicam a vida e vamos falar depois disso, ok? Sim, senhor.